Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Silva. Oi pessoal, hoje é o segundo episódio da nossa viagem Caravana com Aline e Rodrigo e hoje eu quero te contar como foi estar pertinho do Rodrigo Silva. Tem uma profecia dos judeus que o Messias entrará em Jerusalém pela porta do Oriente. Ele falou, é? Não vou deixar essa profecia se cumprir. Taca tijolo de cima a baixo. Coloca um cemitério aqui à frente, porque o Messias como sacerdote não pode pisar no cemitério. A Pamela, ou a Pamela, aquela que conta história para as crianças, com vários personagens que contam histórias da Bíblia de um jeito bem diferente. Então, se você já tem criança, se inscreve no canal, vem, passa por aqui, porque tem muita história boa para contar. Por acaso você não assistiu o primeiro vídeo da viagem, tem o link aqui embaixo, você clica e assiste para ver como foi estar com a Aline. Bom, eu quero te contar hoje tudo como foi estar com ele e já te digo, já te adianto, que ele é uma pessoa brilhante, que sabe muito da Bíblia, pode mostrar muito do que ele sabia ali em Israel, do que é tradição, como ele diz, e do que é certeza arqueológica. Então fica aí, porque você vai ver muitos lugares diferentes dos roteiros que normalmente se fazem em Israel. Nosso primeiro dia com ele foi ao redor do Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago, que é tão calmo que é difícil até imaginar como uma tempestade se formou ali naqueles dias junto com os discípulos. E quem vinha de Nazaré para cá, ele vinha pelo vale dessa montanha. E sabe qual que é a primeira cidade que dá no sopé dessa montanha? Magdala. Não, Cafarnaum tá para lá. Magdala, de Maria de Magdalena. O Mar da Galileia é um dos pontos bem especiais. Você assistiu a bandeira do Brasil e de Israel. E além da explanação do Rodrigo explicando sobre os milagres de Jesus ali naquele lago, das cidades em volta, o que Jesus fez. Em torno desse lago, havia, de acordo com Flávio Josefo, 204 cidades. A arqueologia não conseguiu escavar nem 10% disso, nem 5% disso. A menor cidade, de acordo com Flávio Josefo, tinha 15 mil habitantes. O dono do barco é um judeu convertido. E ele conta o testemunho dele, de como foi ele receber a palavra. Mesmo sendo judeu, mas de tanto ouvir os pastores falando sobre Jesus, ele foi tocado. E aí ele conta que ele começou a prosperar. E ele cantando em hebraico é muito lindo, dá pra sentir a presença de Deus assim de uma forma muito especial. Olá, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Silva. Que a graça e a paz de Jesus estejam no seu ministério, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Eu conto com as suas orações. Gente, Rodrigo Silva é isso que você vê nos vídeos. Ele é muito simpático, muito humilde. Ele faz questão de explicar e responder todas as perguntas que se faz. Andou com a gente em todos os momentos, esteve no mesmo hotel, sentou à mesa, fazia questão de sentar à mesa junto com o grupo. Então, uma pessoa muito acessível. A sua esposa Laura também muito simpática, esteve conosco também o tempo todo. Ele sempre dá glória a Deus e é uma biblioteca ambulante. Atrás fica a sinagoga do primeiro século. A chance de Jesus ter pregado aqui é de 99%. E esse sítio arqueológico é a cidade de Magdala, relacionado à história de Maria Magdalena. Era um terreno baldio. E eu lembro que eu aluguei um carro, e eu parei o carro aqui em cima, e um colega falou, aqui era Magdala. Mas não tinha nada, só um lixão. E já tem uma regra em Israel, que quando você descobre a antiguidade, tem que parar a obra, chamar o departamento de antiguidades e ver os arqueólogos para fazer um trabalho que chama-se arqueologia de resgate. Para mapear o que há aqui, é uma rua, é uma casa, é uma fortaleza romana, o que que é? Para ver o grau de importância daquilo ou não. E o hotel deixou de ser até aqui, fez um L, e isso aqui ficou preservado. O que você perguntar em qualquer momento, ele responde. Ele tem o prazer de ensinar. Imagina que foi numa rua estreita como essa, que a mulher do fluxo de sangue teve que passar para tocar na orla do manto de Jesus. Na cultura do Oriente Médio, coisas importantes não devem ser ditas em pé, porque você não pode falar com pressa. Você pode e deve ler a escritura em pé por respeito, mas na hora de explicar, tem que sentar. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele e ele passou a ensiná-los.
Moabe. Moabe. Gileade. Golã. Tem o Beit Midrash, que é como se fosse uma escola, onde eles ensinavam para as crianças e para os jovens, para os meninos, a parte da Torá e do Taná, que é o Velho Testamento. E no chão tem um desenho de um jogo, que onde eles jogavam as pedrinhas, era um jogo de pedras que eles faziam no chão, e através desse jogo eles também iam ensinando. Então para mim, que trabalho com criança, é muito interessante ver que há mais de 2000 anos atrás eles já tinham um local voltado para ensinar e uma metodologia de ensino-aprendizagem voltado para a criança para que fosse efetivo. Inclusive, dizem que as mães davam, ao ensinar as partes bíblicas, porque eles não tinham os livros em casa, né, era muito na oralidade, eles davam um pedaço de pão com mel. Por isso tem aquele versículo que fala: tua palavra é doce como mel. Então assim que ele repetia a palavra, ele ganhava esse pão com mel para adoçar, e imagina a memória afetiva que se formava da palavra junto com o mel. Este é o modelo de casa da época, e os animais ficavam dentro da casa. Olha a pedra angular aqui no meio, que dá amarração para todas. Lembra aquele milagre que eles tiveram que tirar a parte do teto para descer o paralítico para Jesus curar? Pedras no teto. Então, imagina o trabalho que deu. Em 1969, um arqueólogo chamado James Fleming, que estudava no Albright Institute of Archaeology aqui, ele estava fotografando aquela porta dourada. E quando ele estava fotografando ali, ele caiu num buraco em frente. Viu um monte de osso. Mas sabe o que está embaixo daquela porta ali? A porta do templo de Herodes. Ele gosta tanto de ensinar que não foi até engraçado. Nos momentos nós estávamos paradas na torre de Jaffa, que aliás, gente, as muralhas de Jerusalém e os portões são as partes mais lindas que tem. E nós estávamos, sabe quando marca um horário pro grupo? O pessoal andando na lojinha fala: tá, então tal hora se encontra ali. E a galera já estava cansada de tanto andar, estávamos sentados. Quando ele chegou, olhou pro grupo e falou: vocês estão tão bonitinhos aí sentados que eu vou dar uma lição pra vocês. Abriu a mochila, pegou a Bíblia, apontou pro prédio ali que é pra torre e começou a explicar. Fácil assim. Então ele tem prazer de ensinar, ele tinha um roteiro claro a seguir, mas ele extrapola esse roteiro, ele não fica preso: não, agora eu não posso falar com você, não, agora eu tô com a minha esposa, não, agora você não fala comigo, de forma alguma. Ele é muito aberto, muito simples, muito bacana, e além de ser um professor que tem um conteúdo, ele tem a palavra revelada. Então muitas vezes ele ia na ministração, ele ia naquele momento, aquele local, tinha de significado no passado e o que aquilo poderia trazer para nós no presente, o que Jesus pode fazer nas nossas vidas ainda hoje. Só que ele chegou tarde, porque olha o que a profecia dizia. Eu vou ler de novo. Ezequiel 44, 1 e 2. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste, estava fechado. O Senhor me disse: esse portão permanecerá fechado. Profecia. Permanecerá. No hebraico bíblico isso é muito enfático. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Muitos do grupo eram alunos da Bíblia Comentada do Rodrigo Silva. Nós fizemos questão de tirar uma foto, só os alunos com o professor. Inclusive nós demos uma maçã para ele, foi bem legal, ele não esperava. E se você não conhece esse curso, eu te recomendo, tem o link aqui embaixo, chama Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Ele pega livro a livro e explica o contexto histórico, cultural, as partes mais intrigantes do livro. É diferente porque a Bíblia vai se tornando mais significativa. Quando você entende o porquê daquela situação, por que Jesus falou aquilo naquele momento, por que Deus usou aquele exemplo naquele momento com Moisés, ela se torna mais viva. Rodrigo Silva sabe muito da Bíblia, mas ele não conhecia o galo que cantou para Pedro. Até que conheceu e viraram amigos, e ele fez essa gentileza de gravar com a gente, que foi muito simpático da parte dele. Você não conhece o galo, João? Deixa eu te explicar. Gente, é o galo que cantou para Pedro, é isso. Só que ele ficou tão famoso que ele saiu dessa história e foi contar outras histórias da Bíblia. Então ele tá na Arca de Noé, ele foi pra barriga do peixe junto com Jonas. Se liga aqui no canal que tem várias histórias, você vai conhecer esse galo de perto. Olha eu treinando para ser da equipe do Rodrigo, o que você acha?
Tem chance? A nossa caravana com a Aline e o Rodrigo ainda não acabou, então você fica por aí, porque tem mais episódios falando só sobre Jerusalém. E um outro lugar que é o Armagedon em En-Gedi, que liga o passado, o presente e o futuro. Então tem coisas assim incríveis. Aliás, Israel é uma história viva. Tudo o que já aconteceu. E porque a cada momento se descobre coisas novas, se comprova o que está escrito na Bíblia. Então, eu sei que tem muito mais coisas para descobrir. Faria todo sentido se Jesus tivesse esse estado aqui tão lindo que é esse jardim.